alguns minutos, porque as pessoas estão se conectando a esse webinário. Bem-vindo a todos. Vamos deixar uns 2 minutinhos para que todos tenham aí a oportunidade de se conectarem a essa sessão. Já estamos prontos. Muito obrigada pela participação de todos. Em um minuto, voltaremos e vamos começar este webinar, e aquelas pessoas que estão participando pela primeira vez, voltaremos em um minuto. Um minuto. Bueno, parece que ya estamos todos los que estamos. Bueno, colegas, muy buenos días. Buenos días a todos. Colegas, Bienvenidos a bom este dia, webinar, bem-vindos a esse conociendo los hechos, webinar, cómo los conhecer comunicadores os pueden fatos, como os identificar y comunicadores podem responder a la identificar e desinformación responder à sobre las desinformação vacunas. Mi sobre nombre as es Leticia vacinas. Lin, soy Meu la nome é directora de Letícia comunicación Lin, en la eu Organización sou diretora de Panamericana de la Salud comunicação na y es para Organização mí un gusto Pan-Americana da estar Saúde. Para moderando mim é hoy um este prazer estar panel, moderando esse painel no un dia de seminario hoje, que se um inscribe, seminário que se celebra se en el marco de la nueva celebra edición de la dentro Semana de do Vacunación en las âmbito Américas da y que se Semana de dirige a todos Vacinação das ustedes, Américas e que se colegas volta a todos comunicadores y vocês, también colegas colegas comunicadores, especializados en propagadores, inmunizaciones. Todos especialistas em estamos imunização. enfrentando un Estamos desafío todos cada vez más enfrentando um urgente, desafio que es cada el vez tema de la mais premente, desinformación. que é a questão da Un punto desinformação. en lo que todos Um los colegas ponto, están né, conectando que les quería avisar. aqueles que estão entrando, eu Tenemos gostaria de disponible avisar que nós interpretación, si temos van abajo en el panel interpretação de la simultânea. Se pantalla van a forem na parte encontrar el botoncito de inferior da tela, interpretación. Tenemos existe ali o interpretación en botão inglés, do mundinho francés, portugués y español. com os Así 4 que idiomas, si português, necesitan inglês, traducción francês en alguno de e estos espanhol. idiomas, Se los tienen precisarem accesibles ahí, se los ouvir voy a ir nesses recordando idiomas, a medida é que só avanzamos selecionar con este o webinar. idioma Como les desejado. decía, todos Então, estamos como eu enfrentando esta estava especie de dizendo, nós gran estamos desafío enfrentando cada vez esse más grande urgente, que es desafio enfrentar cada el vez tema de mais la premente, que desinformación. é Lo hemos visto justamente lutar crecer a contra a partir de la pandemia, pero desinformação, también que ha venido de cresceu muito antes com y a ha tomado pandemia, mas distintas veio de formas, antes ¿verdad? e Lo que pasa es que desde el tomou essa sector salud se desinformação nos ha hecho várias cada vez formas. más Então, o setor da patente saúde y también tem esse urgente problema e é de problema abordar. premente de Y ser quizás una abordado. de las áreas más E históricamente talvez uma das afectadas por el tema de la áreas mais desinformación historicamente afetadas pela y también questão con da un impacto enorme en desinformação é salud ha essa, com um sido el impacto área de muito grande na inmunización. saúde, Así é que a no habría área da mejor imunização. Então, ocasión que esta não para haveria presentar este melhor tipo ocasião que essa de panel, de para webinar, apresentar esse de tipo de webinar en el marco de la semana de webinar vacunación, dentro da focalizado semana entonces en este de desafío que vacinação, hemos visto voltada a crecer esse en los desafio últimos que a años gente en só nuestra viu región y crescer en na el nossa mundo. região e no mundo Hoy como um vamos a todo. tener una breve Hoje nós introducción del vamos ter doctor uma Daniel breve Salas, director del programa de introdução do inmunización en Dr. la Daniel UPS, Salas, que y é a luego vamos a escuchar pessoa, una o presentación diretor y da parte de orientación imunização, e sobre este depois a tema de parte de orientação Loren por Bulanovic, parte da comunicadora Lauren experta en Vulanovic, inmunización que é y actual especializada em consultora de comunicação e OPS atual especializada en temas de consultora desinformación. da OPAS Loren también com nos va a relação à ofrecer desinformação. guías Ela para vai nos identificar oferecer qué es algumas diretrizes desinformación para y identificar cómo o que é enfrentar esto en el desinformação e marco como de enfrentar la isso inmunización. Y dentro luego do vamos a âmbito da tener un imunização. espacio de E preguntas y depois nós respuestas. vamos abrir um Verán al espaço para final de la perguntas e pantalla la respostas. iniciación que dice Existe uma Q seção y aí que A, diz Q Q y e A, A, que es para question and answers, preguntas y perguntas respuestas. e Y les respostas. pedimos que a E medida que vayan pedimos a escuchando las todos que, à medida que presentaciones, vão escutando a vayan dejando sus apresentação, que preguntas vão allí, que vamos a deixando as tratar suas de abordar perguntas aí, al final para que de nós esta possamos presentación. Ahora responder sí, no sin más, me final da gustaría darle apresentação. la Então, palabra sem mais, entonces gostaria de al passar a doctor Daniel palavra ao Salas, Dr. Daniel director del Salas, programa de diretor do inmunización Programa en la de Organización Imunização Panamericana de da la Salud. Organização Doctor Salas. Pan-Americana da Saúde, Muchas a gracias, OPAS. Dr. Leticia, y Salas, a buenos palavra é días a sua. todos y Muito todas. obrigada, Un placer, en Letícia. realidad, Bom darles dia la a todos e bienvenida a todas. este É webinar ótimo que se dar celebra aqui as en el boas-vindas a marco de todos os uno de los eventos participantes más que importantes en vacunación que se tenemos celebra en las esse Américas, webinar que es la dentro Semana de da Vacunación semana de en este vacinação continente, en esta región, nesse y ya estamos continente, na alcanzando la região, um 23ª marco edición realmente. este Estamos año. na Y el 23ª tema edição para esta esse ano. E o ocasión tema es para essa Tu ocasião decisión é A marca la Tua diferencia. Y esto Decisão subraya la Marca a Diferença. importancia de E que isso cada acción que tomamos y el sublinha impacto que puede tener en nuestra a salud ação que isso individual y en tem la salud de na nossa nuestras saúde familias y individual, das comunidades, nossas famílias, das nossas simplemente comunidades, basado en una decisión simplesmente com base que numa al final la decisão tomamos
que nós tomamos com informação que pode vir de várias fontes ou então de ideias preconcebidas. Na realidade, os programas de vacinação e as vacinas representam uma das intervenções de saúde pública com maior subsídio e respaldo científico que tem realmente um impacto na história da humanidade, que veio a reduzir a morbilidade, a morbidade e a mortalidade das doenças infecciosas, acabou com sarampo, a poliomielite, difteria, e no caso do sarampo e da polio não temos transmissão sustentada no nosso continente mais, e isso resultou numa diminuição substancial da mortalidade infantil, né? As mortes das crianças com menos de 1 ano de idade. E também os seus benefícios se estendem todo o decurso da sua vida, porque já vacinas foram surgindo para os adolescentes, para os adultos, especialmente aqueles que o HPV, que previne o câncer uterino, o papiloma, e também o vírus da influenza e outros. A eficácia das vacinas estão abaladas por décadas de pesquisa e sua implementação não só protege a quem se vacina, mas também contribui à coletividade, aqueles que não podem se vacinar por razões médicas. E isso cobre toda a sociedade. Nós estamos falando da parte da produção, da parte do meio estudantil. E como a Letícia bem falou, nos últimos anos, a desinformação tomou ou assumiu um papel muito importante nas conversas travadas sobre vacinação e influenciou as ideias de um número expressivo de pessoas, o que influi na tomada ou não de decisão, né, que vai ter um impacto muito grande sobre a vida das pessoas, sabendo que as doenças que são preveníveis e que a severidade é diminuída graças à vacina, pode levar a sequelas, a hospitalização, inclusive morte. Então, a exposição à informação errônea sobre as vacinas, mesmo breve, tem um impacto muito grande em relação à imunização, à vacinação, especialmente se for uma informação equivocada. E, inclusive, pessoas que já foram até vacinadas, e por isso que é muito importante abordarmos a desinformação para melhorar a opinião e a percepção da população sobre a vacinação, como também as normas sociais que estão aí balizando, né, o diálogo. Nos próximos 60 minutos, nós vamos explorar técnicas para ajudar o público a ver por que se propaga esse tipo de informação, como essa propagação de notícias falsas é muito perigosa e pode realmente abalar a confiança e colocar desafiar, não é, os avanços científicos e como detectar a informação sobre as vacinas, e nós vamos dar algumas estratégias também para lutar contra a desinformação dentro desse âmbito. Então, esse webinar é um chamado à ação para aprofundarmos na origem da informação, na estratégia de manipulação, as ferramentas de verificação e o potencial da escuta social para nos proteger com a vacina dessas notícias falsas que invadem a nossa mente aí de uma forma abundante e rápida, porque estamos vivendo num tempo muito diferente do que 20, 30 anos atrás, onde não havia redes sociais, nem internet. Era apenas uma ideia, a internet, que começava a surgir. Os profissionais da comunicação são os nossos aliados, são imprescindíveis nessa missão, então, para que esse objetivo seja alcançado, nós temos que informá-lo com materiais de comunicação para apoiar o seu trabalho na luta contra a desinformação sobre vacinas. Esses materiais estão voltados para vários públicos alvos, e para jornalistas, profissionais de saúde, líderes de programas de imunização, criadores de conteúdo, etc. Esses recursos vão estar disponíveis para a sua consulta em 4 idiomas, né, na OPAS, junto com outros materiais que já estão disponíveis, e nós convidamos a todos que realmente possam visitar
lá para ter as informações verazes. E, por último, eu gostaria de ressaltar que abordar a desinformação não é fórmula mágica para aumentar a cobertura, né, de vacinação. Nós instamos a todos a ver quais são as razões, né, dos números que estão caindo da vacinação. É crucial ver as maneiras de acesso às vacinas e que nós possamos planejar e implementar intervenções específicas. Então, muito obrigado pelo seu interesse, sua dedicação e por integrar este diálogo dentro deste contexto na nossa Semana de Vacinação das Américas em 2025. Muito obrigado, Dr. Salas. Um tema muito relevante, obviamente, o impacto que a informação equivocada pode ter sobre a vacinação, sobre a imunização, a saúde. Isso é real, tangível, nós temos exemplos abundantes. Então, o que é que nós podemos fazer diante dessa desinformação que começa a surgir em volta dessa questão da imunização? Vou, então, convidar Lauren Vulanoff, comunicadora, consultora da OPAS nesse momento, está trabalhando na área de desinformação sobre vacinas. Ela vai falar sobre todos esses aspectos e, posteriormente, vocês podem fazer todas as perguntas que quiserem. Podem usar aí o QIA, ou Perguntas e Respostas, né? Temos mais participantes hoje, então, para dar voz a todos, é importante usar o QIA. Então, muito obrigada, Lati, muito obrigada, doutor Salas, e a todos que aqui estão conectados conosco, né, para celebrar essa Semana das Américas. Vou mudar para inglês, porque existe muito conteúdo que eu quero repassar, e vai ser mais rápido se eu fizer a apresentação em inglês. Nós vamos compartilhar aqui nos chats, ou talvez Fernando, os links. Se quiserem seguir em espanhol, nós temos também a PowerPoint em espanhol, para que possam seguir aí no PDF que a gente vai divulgar aí através do chat. Então, já foi dito umas 2 vezes hoje aqui, mas é muito importante destacar isso. A informação sobre vacina é uma coisa perigosa, não é uma coisa nova. Como o Lati falou, desde que o Dr. Jen tivesse a oportunidade de usar a inoculação contra a varíola e existe informação equivocada, então não estamos lidando com nada novo, mas é uma coisa que se tornou cada vez mais séria e que cresceu, infelizmente, no decorrer dos últimos anos, especialmente com a vacina da Covid, e obviamente que, como comunicadores, eu não vou ter que falar isso aqui. Todos têm suas histórias, têm suas perspectivas que puderam abstrair dos últimos anos. Como foi mencionado, o Dr. Salas falou, né, que existe uma exposição a essa informação errônea que vai impactar as atitudes em relação à intenção de vacinar. E isso, pessoas, inclusive, que já foram vacinadas. Então, é um comportamento que as pessoas já demonstraram estão mudando essa conduta com relação à exposição a essa informação equivocada. E vemos um grande impacto com isso, né? Isso está fazendo alegações errôneas sobre a segurança da vacina, ou seja, que existem efeitos colaterais de longo prazo que são indesejáveis, que tem risco de miocardite, que vai aumentar essa grande intenção de não se vacinar. E também desinformação que parece plausível. Algumas das teorias de conspiração que nós vemos em relação à vacina da Covid, se você tomar essa vacina, você vai ser injetado com um microchip, e você vai ficar transmitindo os sinais do 5G. Parecem afirmações meio loucas, né? Mas muitas pessoas não acreditam, mas outras parecem não acreditar nisso. Mas se for plausível, as pessoas estariam mais inclinadas a acreditar. Esse slide, né,
aqui me diz assim que a desinformação e informação equivocada existem desinformação e misinformation, que é a equivocada, né? A primeira informação falsa difundida de uma forma meio maliciosa, se difunde intencionalmente. A desinformação é a misinformation, ou a falta de informação, tem esse cunho aí de ser falsamente difundida e sem má informação, é involuntário. Então, a conduta humana, em geral, em relação à vacinação, é uma coisa muito complexa, depende de uma série de fatores. Isso inclui a má informação sobre as vacinas. Investimento em tempo e recursos é muito importante, mas não vai resolver tudo. Temos que pensar nisso em termos do nosso trabalho. O que é a informação errônea sobre vacina? Trata-se de qualquer informação falsa sobre vacinação, e o objetivo é que se dissemine rapidamente. Qualquer pessoa pode dizer o que bem entender sobre vacinas, e como comunicadores, nós sabemos tudo que temos que fazer ou precisamos fazer para reagir e combater isso. Temos que verificar a precisão da terminologia, conversar com nossa equipe. Tudo isso leva tempo. Ao mesmo tempo, aqueles que negam a ciência e estão proliferando podem dizer qualquer coisa. Mas sabemos que a desinformação sobre vacinas prolifera e tem sucesso em determinados meios. Quando há lacunas na informação, principalmente em tempos de crise, se o Ministério da Saúde ou qualquer que seja a entidade responsável pela informação correta não reage rapidamente, temos um problema sério. Isso não se aplica só à desinformação sobre vacinas, mas a qualquer coisa. Há uma explicação simples para uma situação complexa, também facilita a desinformação. Há também questões filosóficas que a espécie humana vem se perguntando: por que isto está acontecendo? Por que temos que enfrentar isso agora? Quando há uma explicação simples, temos as teorias conspiratórias. Os grandes executivos da fármaco querem vender mais vacinas? Bom, e isto se enquadra bonitinho como uma resposta simples para esta situação complexa. Vemos desinformação também ser divulgada do ponto de vista emocional, aproveitando-se da emoção das pessoas. Então, aqueles que negam a ciência usam esta via com muito sucesso. E também a questão de determinada explicação, entre aspas, se enquadrar na perspectiva que a pessoa tem ou confirma algo em que a pessoa já acredita ou quer acreditar. Aí começa a se duvidar da segurança da vacina. Essas pessoas veem um artigo naquele grupo da rede social que funciona, que frequenta, e sai ali a notícia de que uma pessoa foi prejudicada pela vacina, ou assim se acredita, e a pessoa diz: está vendo? Eu tinha razão. E também as pessoas são atraídas por uma espécie de tribo ou de grupo seleto. As respostas das pessoas, as reações, melhor, das pessoas à vacina tornou-se algo que foi politizado, e isto
encaminha as pessoas a determinados grupos. Quando se vê uma informação online, no chat do grupo, e dizem: se eu divulgar essa informação, seja falsa ou verdadeira, isto vai identificar os meus valores, a que tipo de pensamento eu me alinho e vai ser muito bom. De onde vem a desinformação sobre a vacinação? Qualquer um pode dizer qualquer coisa em resposta a essa pergunta, mas alguns estudos nos últimos anos identificam alguns que são capazes de disseminar para enormes números de pessoas. E essas pessoas estão ganhando milhões em termos disso, ou da desinformação sobre vacinas. Essas pessoas estão vendendo produtos alternativos, vendem livros sobre porque a pandemia foi uma coisa falsa, foi uma armadilha. Oferecem aulas sobre como criar os filhos sem vacinas. As pessoas se associam, tornam-se membros desses portais para ter acesso a conteúdo, pagam essas pessoas para fazer conferências. Essa gente faz muito dinheiro usando a desinformação sobre vacinas. É muito importante nos darmos conta do quanto essas pessoas sabem usar as redes sociais. Eles penetram a nossa vida através dos nossos telefones, computadores, os que negam as vacinas e a ciência são as pessoas que vão àqueles sites e compram esses produtos. Portanto, as plataformas de redes sociais continuam gerando essa situação continuamente. E não há interesse em interromper isso. Os criadores de conteúdos sabem como usar os algoritmos nas plataformas de redes sociais. Talvez haja algumas perguntas a fazer. Eles imaginam quais seriam as perguntas que as pessoas que tendem a ser antivacinas fariam e usam isso. Eles podem usar também os robôs ou bots que distorcem os algoritmos e vai parecer que é uma pessoa que está por trás disso. E essas pessoas sabem utilizar isso muito bem para que o sistema funcione a seu favor. Sabendo tudo isso, que muita gente ganha muito dinheiro com isso, como é que podemos identificar isso? Vamos examinar algumas táticas que são usadas na desinformação sobre vacinas. Pensem isso não se trata só de desinformação sobre vacinas, mas desinformação sobre qualquer coisa. Podemos procurar essas táticas. Qualquer coisa que evoca uma emoção forte, principalmente medo, raiva, repugnância, superioridade, isto tem a ver com aquilo. Eu tinha razão, está vendo só? Um bebê inocente morreu tragicamente meses depois de tomar a vacina, sem tentar entender, nem procurar saber se a vacina foi a causa.
praticamente 100%, temos 100% de certeza que não foi a vacina. A desinformação é utilizada para simplificar explicações de coisas complexas e estamos, de novo, contando com a emoção das pessoas. Vemos também aqueles que negam a ciência, fazendo crer que eles são os cientistas, criam sites que fazem crer que são cientistas falando isso. Inclusive, durante a pandemia, houve pessoas que se apresentaram como cientistas e que até eram íntimos do Dr. Fauci e assim por diante. Parece uma conta desta pessoa respeitada. E essa pessoa diria: eu estava errado, tudo que eu disse sobre vacinas não é verdade, e assim por diante. Há também invenção de estudos e especialistas vão inventar um nome qualquer, chamar de doutor ou doutora e dizer, através dessa pessoa, que as vacinas são malignas. Há também pessoas que dizem, a não ser que esta vacina evite 100% da doença e não apresenta qualquer risco, não presta. E isto é uma afirmação totalmente irreal, não só sobre vacinas. Não se pode declarar que uma vacina tenha 100% de efeito, mas estabelecer este padrão impossível funciona para eles, mas isso não pode ser dito de nada. E as pessoas tentam aplicar isso a vacinas. Fazer um apelo à natureza também. São as pessoas que dizem, bom, os nossos corpos já sabem o que fazer, naturalmente vão reagir ao vírus, a natureza vai nos ajudar, vai ajudar o nosso corpo. Temos que confiar no nosso corpo, porque a imunidade natural é o melhor que há. E isto, obviamente, já é perigoso, já deve chamar a nossa atenção como uma bandeira vermelha. Há também opiniões extremas para citar os outros usuários. Conheço uma palavra conhecida como troll, para polarizar ou politizar as pessoas em relação à vacinação e criar uma espécie de divisão. Essas pessoas usam essa ferramenta para preencher o conteúdo que eles divulgam. Vemos também negacionistas selecionar fontes. Bom, vejam este médico que diz que o risco de miocardite pela vacina é muito grande. Tal médico disse isso assim assado. Se se fala de um indivíduo e a sua opinião pessoal, sem dizer que todos os dados disponíveis demonstram exatamente o contrário e esta pessoa está falando sozinha porque seus pares não concordam, mas esse tipo de informação é sonegada, claro. Atacarão também especialistas que apoiam vacinação e as pessoas dizem, bom, aquela pessoa está ganhando muito dinheiro da indústria fármaco para
divulgar isso. Portanto, a especialidade ou especialização dessa pessoa não conta. Nós também vemos lógica falsa, e isto vai de mãos dadas com um ou outro caso e não tem nada a ver com o conjunto de dados. Por exemplo, essa pessoa X ou Y tomou a vacina da gripe e ficou gripada do mesmo jeito. Então, usa-se um caso específico para expandir para toda a população. E esse último caso aqui, né, que os negacionistas adoram, né? Isso aqui é uma manchete que apareceu na Chicago Tribune que diz que uma pessoa muito respeitada, né, aqui nos Estados Unidos, que publicaram essa manchete várias vezes, isso aí foi 21 de março de 2025, mas foi quando a Covid foi lançada. Diz assim, um médico sadio morreu 2 semanas depois de vacinar-se contra a Covid-19 e o CDC está investigando por quê. Então, muitas pessoas, ou a maior parte delas, só está lendo manchetes, não lê a matéria propriamente dita, né? E nos chats, na rede social, eles realmente é uma manchete muito fatídica. Se você for e ler mais a informação, não é tão fatídica quanto parece, né? Não auspiciosa. E as pessoas gostam, tecnicamente, né, coisas que você pode levantar bandeiras vermelhas, alertas em relação a essa desinformação, né? E checar as informações e, em teoria, nós, enquanto comunicadores, temos que checar isso, porque tecnicamente é verdade, mas não entra na nuance do que é realmente verdadeiro, e talvez a realidade seja contrário ao que a manchete afirme, né? E os propagadores de desinformação adoram esse sensacionalismo, porque isso vende. Então, o que a gente pode, como a gente pode evitar, né, essa desinformação online? Isso aqui não é 100% sim ou não. Você tem que realmente usar isso para criar um panorama mais amplo daquilo que você deve buscar. Quando você lê um artigo ou um link de algum conteúdo que é compartilhado online. O primeiro são as URLs, né? Se termina em LO, CO, e eu quero destacar isso, CO é para os países que falam inglês, não é da Colômbia, não é CO, não é de Colômbia, né? O offer, o infonet, parece que essas terminações são de sites ilegítimos. E nós temos que buscar coisas, né, que aqui esses .org é melhor, não é? Você tem que realmente encaixar tudo isso com as informações para poder dar esse panorama maior. O Snopes.com, obviamente que eles fazem, o Snopes.com tem uma lista de websites conhecidos de notícias falsas, e você pode comprovar para ver se está isso. Podemos ver o About Us, sobre nós. Você pode clicar num artigo, parece que é suspeito para você, você clica sobre nós ali na esquina, ou está vazio, não tem conteúdo nenhum, é vago, não tem nada realmente que é bem subsidiado. Isso é uma bandeira vermelha, um alerta. E isso lhe diz que são sites de teorias de conspiração, sátiras, alguma coisa. Se você vir isso, ok, isso faz sentido. Obviamente que essa informação não deve ser levada a sério. Vê a data também, porque às vezes os artigos vão atrair muita atenção, aí anos mais tarde reaparecem como uma coisa nova e cria um alarme, um pânico, uma falação. Isso daqui foi de 7 anos atrás. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar aí da data.
especificamente. E também podemos ver aí que é a byline, ou autor, autoria, né, do conteúdo, ver quem é essa pessoa que publicou. Ele ganhou um Pulitzer, um prêmio, sabe, de prestígio. Aí você bota no Google o nome do autor, e não tem nada de Pulitzer, não tem nada aqueles prêmios de prestígio. Eles usam, às vezes, a mesma foto, porque são preguiçosos, né, para várias ofertas. Então, novamente, manter tudo isso em mente e juntar as peças do quebra-cabeça. Se você gosta de gramática, né, como eu, né, e você deixa o machete e vai para o conteúdo do artigo, aí você vai ver uma série de erros gramaticais, sabe? Às vezes com muitas pontos de interrogação, de exclamação, criando, sabe? Aquele sensacionalismo, aquele pânico. O artigo está tentando ali elevar a sua pressão arterial. Não é uma coisa que você vê nos artigos, porque existem editores que estão vendo ali, checando todos os erros gramaticais e ortográficos. E, ao falar de conteúdo, nós vamos dizer que, como comunicadores, profissionais de comunicação, nós vamos ler além da manchete para ver o que é que está no conteúdo do artigo. Às vezes, o texto é tão absurdo, que você nota que não existe, não pode ser verdade de jeito nenhum isso aqui. E houve um exemplo, né, que atribuíram uma citação a animal, ou seja, o golfinho feliz, etc. Então, eles inventaram, as organizações, os especialistas, e manipularam os dados. Tudo isso foi feito. Então, são essas táticas que eu estava a comentar, que usam aí na comunicação do conteúdo. E cheque isso, entre com as agências da ONU, com agências do governo que trabalham nessa área, veja se isso se alinha ou não se alinha. E também temos que analisar os links, não é, do artigo, se não levam a lugar nenhum, ou então vão a websites de teorias de conspiração. Isso é uma outra bandeira vermelha, outro alerta. Você pode checar também, né, os artigos que foram super editados, estão borrosos, as letras são borrosas, ou então são gerados por inteligência artificial, sabe? Às vezes, você pode fazer uma busca no Google, uma busca cruzada, né? Porque, obviamente, não se preocupam muito com a integridade da informação, né? Seria normal roubar imagens legítimas de outros websites. E, finalmente, você pode clicar e ver se existem outras matérias que não fazem sentido, que são suspeitas. E se você clica em alguma coisa que faz alguma alegação sobre vacina, abdução de extraterrestres, coisas assim, realmente, que são sinais de alerta, e ver também na plataforma o tipo de interação, se você está vendo muito comentários que parecem ser de robôs, dizendo exatamente a mesma coisa, ou então trolls. Isso pode ser um alerta também, uma bandeira vermelha. Isso não é incomum, porque os trolls correm atrás de conteúdo pró-vacina também. Eu não posso dizer, né, que você pegue todas essas peças e não fazer assim o panorama geral. E depois ver também as histórias que ampliam os seus conhecimentos. Se você vê ali um conteúdo que tem esse apelo, sabe, emocional muito grande, eu sabia que eu estava certo, cheque sua suspeita e analise essas outras coisas que eu mencionei antes de dizer, antes de compartilhar esse conteúdo com alguém mais. E depois alguns recursos de checagem de informações, como Snopes.com, BBC,
os .org, né, que fazem um bom trabalho de estar justamente em cima dessas notícias falsas. Existem sessões relacionadas à imunização, saúde. Se você vê aí uma desinformação que é um pouquinho suspeita, cheque, vá lá e verifique com mais profundidade. Então, nós vimos que existe muita desinformação sobre vacinas, muita gente está fazendo muito dinheiro disso, são muito bons para nos enganar, e nós, como os profissionais da comunicação, o que é que nós devemos fazer para lutar contra essa maré? Primeiro, nós vamos ouvir, né, socialmente aí, sobre as pessoas sobre vacina. Nós não estamos falando de difusão de informação, mas comunicação de informação, que é um processo de mão dupla, né? Nós estamos compartilhando a informação, mas estamos também escutando e escutando o que o outro lado está dizendo e qual a resposta que devemos dar. Temos que analisar. Por exemplo, nas redes sociais, você sabe que a imunização das vacinas tem os hashtags nas suas redes sociais, então siga o pró e o contra, né? As contas, os blogs contra, porque você quer saber quais são as alegações do outro lado, ou conteúdos virais que têm a ver com vacinação, imunização, para que você esteja na crista da onda e ver também a mídia de legado na televisão, revista, rádio, que tipo de perguntas e dúvidas estão sendo lançadas nos comunicados de imprensa, os hotlines, ou no Contacte Nós, nos contacte, né, nas páginas que você esteja ouvindo. E também os trabalhadores da saúde, né, os profissionais da saúde. Vocês já me ouviram falar em outros webinars ou apresentações, eu já mencionei a questão da confiança no programa de imunização, vocês já me ouviram falar e ratificar a importância de trabalhar com os profissionais da saúde, né, porque eles são ali a primeira linha, não só de dar a vacina, de administrar a vacina, mas também ouvir o que é dito acerca da vacina. Então, para que eles possam se reportar a você, porque se de uma hora para outra eles tiverem pacientes que vêm dizendo isso, aquilo, todos fazendo a mesma pergunta ou propagando o mesmo rumor sobre certa vacina, isso é um sinal que alguma coisa precisa ser feita na nossa área de comunicação para reverter essa questão. Então, ter essa comunicação com o profissional da saúde para que eles possam lhe reportar o que está sendo dito ali no campo, né, pelas pessoas, para que nós possamos agir. Então, ao fazer essa escuta social, isso é uma coisa contínua, não é? Eu já fiz isso e checa essa caixinha. Não, não é assim, é uma coisa que é sempre em andamento. Uma que nós chamamos, das coisas que nós fazemos é o chamado pre-bunking, né? Que são os criadores de um jogo chamado Go Viral, e que, expondo às pessoas as táticas que existem por detrás das notícias falsas, podemos criar uma inoculação geral em vez de tentar contrarrestar qualquer afirmação falsa, especificamente falando. Então, pensem na vacina, você está se preparando a pessoa para estar exposto a má informação, que pode ser uma coisa, esse pre-bunking pode ser terapêutico. Se alguém foi exposto à desinformação, a coisa ainda não foi absorvida, então aí você entra com a sua informação positiva para, vamos dizer, derrubar, né? Esse pre-bunking é derrubar aquele argumento. Existe má informação sobre a vacina que está circulando, então você vai compartilhar a verdade que você quer que a pessoa saiba,
de acordo com o público-alvo, como essa informação quer ser absorvida. Você vai dizer a verdade sobre as vacinas, você vai fazer uma alfabetização. Você não vai entrar em todos os detalhes e nem você vai dar muita atenção a essa desinformação. O suficiente apenas para que quando as pessoas ouçam e vejam, saber, ela me falou sobre isso, a profissional da saúde. Então, você pode destacar ali, sabe, alguma das táticas que eu mencionei no princípio da apresentação. Aí você viu como isso aqui tem um conteúdo muito emocional ou que está atrás de um grupo especial de pessoas, teoria de conspiração. Então, você tem que repetir, ratificar a verdade. É como um sanduíche. A verdade, né? E você começa com o pão e termina com o pão, o sanduíche, a mesma coisa. Começa com a verdade e termina com a verdade. Alfabetização, ajudar as pessoas a saberem, né? E você vai ter sucesso com esses esforços de derrubada dessas teorias de conspiração, dessas afirmações falsas, e não ficar ali jogando e ser arrasada, vamos dizer assim, né, pela desinformação. Então, aumentar esse nível de informação e quando as pessoas são expostas a esse tipo de desinformação, é como se disparasse um alerta, isso parece que não está certo, é falso, e aí você vai ser mais efetivo com essa derrubada dos argumentos, que é o chamado de pre-bunking. Recursos para esse pre-bunking que já estão disponíveis em vários idiomas, inclusive espanhol, o Go Viral, Bad News está em português e em francês. Esses são jogos que você pode jogar online e lhe ensina a tática que está sendo usada na propagação das informações errôneas e de uma forma assim bem lúdica, né? O Cranky Uncle e tem a ver com a mudança climática e existe também todo um currículo que eles usam também nas salas de aula. Mas se você quiser, você pode compartilhar esses jogos aí, inclusive o Harmony Square, para que vocês possam gamificar aí a questão dos conhecimentos a favor da vacinação. Nós temos que derrubar esses argumentos. É isso que nós temos que fazer, que é o pre-bunking e o debunking, que é depois, que a pessoa já foi exposta à informação errônea, e aí você vem para derrubar, é mais difícil ainda. Essa desinformação fica muito na cabeça das pessoas, e é muito difícil você corrigir. Então, com o debunking, o que é que você vai fazer? Você vai, de novo, começar com a verdade. Quando você estiver falando sobre aquele mito, você tem que esclarecer que é uma coisa falsa, que a informação é errônea, é uma mentira, seja lá o que for. E se você estiver fazendo isso visualmente, você vai fazer ali um gráfico bem ilustrativo, colocar um falso bem grande. Se você está falando, né, repita várias vezes, não mencione o mito sem dizer que é uma coisa falsa e do porquê não é verdade. Você coloca aí as táticas, começa com a alfabetização da pessoa, né? E existem algumas pessoas que vocês não vão derrubar, né? E você está trazendo uma informação, né? É como se fosse um tiro que volta para você, né? Então, é melhor você deixar. A gente não pode ignorar a informação e a coisa não vai acabar. Em geral, quando corrigimos a desinformação, temos que ser gentis, tranquilos, não vamos fazer com que as pessoas se sintam envergonhados
pela decisão de não tomar vacina. Como comunicadores, podemos usar apelos emotivos para atrair as pessoas no nosso argumento. Uma exceção seria medo, que tende a reação contrária. Portanto, temos que ter cuidado em relação a criar a coisa da emoção. Da mesma forma, se temos um negacionista que é um espinho, temos que repetidas vezes divulgar a informação. Concentrem-se nas mentiras e não as pessoas, porque se a pessoa é atacada, ela vai contra-reagir. A pessoa pode dizer, bom, eu confio em X, então se eu acredito em X, eu sou burro. Não, por isso nós devemos nos concentrar no conteúdo, no tema, não na pessoa. Usem recursos visuais, por exemplo, tabelas, fotos, qualquer tipo de conteúdo visual como apoio funciona bem. E nada de usar linguagem difícil ou técnica. Eu sei que é difícil e caro fazer vídeos, mas tudo isso existe em termos de divulgação de notícias falsas. Se possível, produzam um vídeo. Se há desinformação em que alguém diz não use a vacina da gripe porque usa a mensageiro RNA, e ao invés de dizermos, não é nada disso, não usa mRNA. Portanto, podemos dizer ao contrário, não, e isto não é verdade. Esta tecnologia não é utilizada na vacina contra a gripe. Agora, não há nada de errado com o uso de mRNA. Se tentarmos corrigir a misinformação entre profissionais da saúde, se há alguma deficiência, é mais eficaz destacar o consenso científico a favor das vacinas para chegar lá. As provas, a evidência que a maioria dos pares cientistas apoiam a vacina, usar os argumentos deles. E temos que ser muito transparentes em relação aos riscos relacionados à vacinação. A OPAS tem isso no seu site e vale a pena consultar. Prestar atenção à raiz da desinformação que vem circulando no seu grupo de pessoas. O que isso informa a respeito da confiança que essas pessoas têm no sistema de saúde em geral e das vacinações em particular. Nós queremos também fornecer elementos que fortalecem essa luta contra a desinformação, porque se informamos uma vez só, nós sabemos que os efeitos dessa informação podem diminuir com o tempo. Façam o possível para fortalecer o acesso e a atração à informação aos meios de comunicação. Último slide. Colaboração é chave. Muitos estudos mostram que, em relação às vacinas, a percepção das pessoas em relação ao valor da fonte é fundamental. Se alguém
pretende corrigir a desinformação sobre vacina, é importante que as pessoas confiem naquela pessoa que está corrigindo a desinformação. Os profissionais da saúde são fontes confiáveis. É muito importante que essas pessoas colaborem em termos da comunicação, debunking, pre-bunking. Esses profissionais já têm muito trabalho em si, mas nós queremos oferecer a essas pessoas os recursos para tratar deste viés do seu trabalho. A OPAS tem muita informação sobre isso e é sempre possível trabalhar com todos. Oferecemos os recursos que os estudos sobre influenciadores nos indicam que, embora eles sejam muito atuantes e bem-sucedidos, eles não fazem muita pesquisa. E eu quero aqui agradecer a todos pela sua atenção e devolvo a palavra à Letícia. Muito obrigada, Lauren, por esta excelente apresentação. Nós estamos vendo a reação dos participantes, foi uma apresentação extremamente profunda. Há um comentário sobre a sua apresentação. Eu vou dar um tempo para você tomar um pouco de água e queria perguntar quais seriam os guias e os recursos adicionais que a OPAS oferecerá sobre o tema. Informo os participantes que a apresentação está disponível em espanhol e em inglês. O link está no chat aqui. E se não estiver, coloque imediatamente. Muito obrigada pela atenção e as perguntas. Os materiais já estão finalizados e encontram-se em vários processos de publicação. Temos vários, um guia para comunicadores. Ou seja, os participantes aqui temos um para educadores que podem usar em aulas, com pais, com a comunidade, em geral para os professores. Temos um guia para os gerentes de planos de saúde. E também temos um material sobre certa reticência entre profissionais de saúde, temos um guia para esses profissionais. Temos também temos algumas folhas, não chegam a ser panfletos, para jornalistas e influenciadores. Todo este pacote estará disponível no site da OPAS e consistem numa caixa de ferramentas para todos. Acabo de colocar os links, diz Letícia, e parece que é um problema com o áudio. Enfim, Federico pergunta como podemos educar sobre vacinação para gerar confiança. Devemos fazer uma espécie de trabalho para gerar confiança em vacinas ou não seria esse o tipo de trabalho? A pergunta é muito boa e isso é difícil se as pessoas que suspeitam a indústria
achando que a indústria só se interessa em vender seus produtos, etc. Em termos de formar parcerias ou colaborar localmente, por exemplo, talvez em farmácias e profissionais da saúde. Não sei o que mais podemos dizer sobre isso. Pode ser um trabalho conjunto com a indústria também, fazer monitoramento e como isto afeta a questão da confiança nas vacinas, talvez com uma voz mais firme nesse sentido. Outra pergunta de Ronald Alvarado: como saber como fazer um pre-bunk? Bueno, creo que muchas de las respuestas son para justamente hacer un manejo de las infodemias, ¿no? Pero en el caso perito, de entre aspas, cómo prevenir, como lutar contra a infodemia. Como lutar contra a... Eu estou vendo aqui que o especialista está entre aspas na pergunta. Ou seja, um falso especialista, alguém inventado, é a mesma tática que usaríamos para outros que negam ao valor das vacinas. Eu chamo a sua atenção para o fato de terem muito cuidado ao perseguir uma pessoa e nomeá-la. Se nomear alguém, um especialista, se a pessoa é ou não de verdade, ou se é uma pessoa que você conhece ou em quem não confia. De novo, concentre-se no conteúdo. Qualquer pessoa que respeita esse especialista, entre aspas ou não, vai julgar você como estando em julgamento daquela pessoa. Muito obrigada, Lauren. Uma outra consulta de Lourdes Ramírez diz assim: ultimamente, todos os casos de AVC são atribuídos à vacina Covid-19, especialmente a AstraZeneca, e como responder amigos e família sobre essa questão da vacina da AstraZeneca? Bom, eu vi em algumas regiões, né, mas a nível de suspeita, mas não existe clareza se existe um vínculo, né, claro ou não, com a AstraZeneca. E essa pergunta, eu não sei se alguém da equipe da segurança de vacina está conectado e pode responder. Existem dois elementos, né? Uma é a parte de segurança, né, da vacina, e em particular com a questão de Covid, e existe também o outro componente de qual a vacina, né? Se é a AstraZeneca, a Pfizer, etc. Quando todas essas vacinas estavam sendo lançadas para uso na população, nós estamos sempre dizendo a todo mundo, e nós fizemos até uma campanha aqui na UPAS, que a melhor vacina é a vacina que esteja disponível perto de você. Se é a vacina que você tem, que já está para colocar no braço, ótimo, vamos nessa, porque mesmo que existam riscos, não, os eventos adversos, né, que são atribuídos supostamente à vacina, as vacinas não são aprovadas se têm um nível de risco mais alto do que os seus benefícios. E o nível é muito melhor do lado positivo do que do negativo. Então, eu acredito que se o seu amigo, se o seu familiar tem medo disso, então que coloque em perspectiva os riscos versus os benefícios. Tem gente que morre de Covid, tem gente que termina com efeitos colaterais que duram meses, anos, né, depois, se tiver, né, a Covid.
Então, os riscos são muito grandes e são riscos sérios. Agora, os riscos da vacina, às vezes, sim, existem riscos, mas não são tão fortes, não ou maiores que os benefícios, né? Então, existe riscos realmente muito mais fortes com a doença. Se quiserem mais detalhes sobre isso, da comunicação sobre os riscos da vacinação, nós temos uma publicação que nós fizemos no ano passado, eu acho que tem 2 anos atrás, na realidade, o ano passado, 2024, que está disponível no nosso website. Nós fizemos um webinar sobre essa questão e as gravações estão no website, tem a teoria e tem conselhos muito concretos de como falar disso, abordar o tema. Não sei se podemos colocar esse link no chat também para que você possa ver. Por causa do tempo que a gente passou um pouquinho, né, das 11 da manhã, nós temos 3 perguntas mais. Eu vou tentar encapsular essas 3. Uma que fala dos quais são os recursos legais para reduzir a desinformação a partir dos organismos, dos órgãos públicos de saúde. Bom, isso vai depender do país, obviamente, isso tem a ver com a legislação nacional, se tiver, né? Nós temos que ter cuidado, porque a gente também pode distorcer a narrativa. O outro, que opinião você tem sobre os profissionais da saúde que não estão convencidos para convencer outras pessoas sobre os benefícios da vacina? E isso está dentro do próprio time, né, da equipe de saúde, né? E, bom, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que os profissionais de saúde são pessoas, são seres humanos como nós, e têm suas próprias dúvidas, suas perguntas, e estão expostos à mesma desinformação que nós, estamos vendo, estão nos mesmos chats que a gente. E, obviamente, que houve vários estudos que tentaram justamente investigar por que nós estamos vendo muitas reticências nesse grupo de profissionais e o que é que a gente pode fazer. Bom, no guia que a gente vai publicar para os gerentes PAI, né, para o pessoal dos profissionais de saúde, para os gerentes PAI, inclui toda uma seção sobre isso, que é mais voltado a quem são os profissionais e se suas equipes estão enfrentando ou não dúvidas, perguntas e se estão reticentes com relação à eficácia da vacina. Bom, primeiro é a questão, né, enfatizar o consenso científico. Isso é a primeira coisa, né? O consenso sobre o conhecimento científico das vacinas. Isso é uma coisa que chega mais ao âmago das pessoas, né? Dos profissionais de saúde propriamente ditos. Os estudos demonstraram que existem outras iniciativas que podem ser feitas ou promovidas dentro das clínicas, dos centros de saúde, em relação ao trabalho dos profissionais para aumentar o grau de confiança deles na vacina, porque nós não temos muito tempo, mas existe toda uma sessão voltada para isso que eu escrevi, justamente para isso, para levar em consideração se você está travando algum tipo de diálogo com um colega que está reticente ou que tem dúvidas. Então, é muito importante abordar tudo isso que eu falei. Falar com empatia e não ficar julgando, ser aberto, deixar a porta sempre aberta para as dúvidas, porque às vezes não vai haver muita oportunidade de conversar, né? Nem sempre vai ter o tempo, então deixar a porta aberta para continuar a elucidar as dúvidas. Mas existem muitas pesquisas em relação a esse tema. Eu queria passar a palavra para o Dr. Salas, que levantou a mão, e eu não sei se tem a ver com isso ou a segurança de vacina, Dr. Salas. Se não, muito obrigada, Letícia. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que com a vacina da Covid, como com outras vacinas também, que foram aplicadas a um grande setor da população, no caso da Covid, se aplicou basicamente a quase toda a população, no princípio, está muito claro que nesse momento que se a gente aplica uma vacina na população, pessoas jovens inclusive, obviamente que vai haver processos inflamatórios,
inflamatórios, pode haver processos inflamatórios a nível cardiológico, problemas cardiológicos estão se desenvolvendo pelo próprio COVID ou por outras situações. Quando a gente aplica uma vacina de uma forma tão maciça, né, pessoas que vão começar já num pré-diabético, né, não foi por causa disso. Muitas pessoas iam realmente chegar ali a estar pré-diabéticos. Então, isso é um fator de confusão. E, às vezes, aqueles negacionistas, o público anti-vacina, se aproveita dessas casualidades para fazer justamente o que eles dão a causa, né, a causalidade da coisa. Não é uma casualidade, não causalidade. Então, não é que as vacinas são totalmente inócuas, como qualquer medicamento. Nada é totalmente inócuo. Está aí o paracetamol, a acetaminofén, diz aí os riscos que pode afetar uma pequena porcentagem da população, mas existe risco. Qualquer intervenção médica de índice de cunho farmacológico vai ter os seus prós e seus contras. E a maior parte dos eventos adversos que nós observamos são locais, ali onde se tomou a vacina. Pode ter algum tipo de mal-estar, mas passa, né, é transitório. E esses efeitos que são transitórios, o que nos indica é que a vacina está desenvolvendo os anticorpos, que são os soldadinhos do sistema imunológico, que vai realmente combater contra a grande ameaça contra o vírus selvagem que chega ao nosso corpo. Então, é uma coisa que eu queria indicar. A gente está trabalhando aqui na OPA justamente para fazer como educar e subsidiar com informações os profissionais da saúde com base na ciência. Essas pessoas cursaram a universidade e a coisa tem que ser congruente, né, com a mensagem. Estamos preparando trabalhos estratégicos para poder lutar contra essa falta de confiança ou de segurança que alguns profissionais da saúde possam, em termos de aceitar a vacina ou recomendar a vacina para outras pessoas. E alguns médicos, né, estão escrevendo, inclusive, livros, né, utilizar isso, às vezes, para se fazer famosos, né, e não é para ganhar dinheiro mais do que realmente dizer que a vacina não é eficaz. Bom, muito obrigado. Existem outras pessoas, existem alguns outros comentários. Mais do que nada, muito acordo, muita vontade de trabalhar com a reticência aí por parte dos profissionais de saúde e outras iniciativas. Bom, já passamos 11 minutos do horário, do tempo previsto, mas eu quero agradecer a todos por terem participado desse webinar. Eu acho que mais tarde nós vamos ter acesso à gravação desta sessão. Muito obrigado pelo tempo que dedicaram para estar aqui hoje, escutando e compartilhando aí os seus pontos de vista com a relação a como abordar a desinformação em matéria de imunização, vacinação. Existem mais recursos para apoiar os seus trabalhos nessa área, como nós anunciamos anteriormente. E é isso. Nós vamos continuar a trabalhar proficuamente dentro desses temas, junto com vocês. Muito obrigada a Lauren e ao Dr. Salas. Muito obrigada a todos que aqui nos bastidores para que essa sessão possa acontecer. Muito obrigada aos participantes uma vez mais. Obrigada e vamos estar em contato. Obrigada.